O Bitcoin acabou de bater uma nova máxima histórica em 120 mil dólares e todo mundo está se perguntando, cadê a alt-season? Mas eu tenho uma teoria que pode mudar completamente como você vê esse mercado agora. E o que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento pode ser exatamente o que as altcoins precisavam para poder explodir. Se você perder o Bitcoin subindo lá dos 16k para 120 mil, essa pode ser a sua chance de recuperar com altcoins, mas só se você souber exatamente o que observar e o que fazer nesse momento do mercado. Então, por isso, fica até o final desse vídeo, porque você vai sair dele com um checklist completo do que você tem que fazer e qual estratégia você pode utilizar caso a gente entre numa nova alt-season. Bom, para a gente começar esse vídeo, eu quero te mostrar o que aconteceu com o Bitcoin nesses últimos anos, caso você esteja caindo aqui de paraquedas, e também para a gente embasar um pouco do que eu vou te falar logo na sequência. Se a gente olhar aqui para o Bitcoin lá desde o final de 2022 e começo de 2023, a gente tem uma performance que é claramente uma performance de alta. Eu estou aqui no gráfico semanal e a gente vê, inclusive como eu falei, eu tenho um relatório publicado em janeiro de 2023. Naquele momento a gente cravando que o bear market tinha acabado, a gente estava entrando num novo ciclo de alta. E de lá para cá a gente saiu dos 16 mil, 15, 16 mil dólares para mais de 120 recentemente. E toda essa alta ela foi muito impulsionada por um mercado que ele se reaqueceu depois do bear market naturalmente, que foi principalmente o ano de 2023, e depois a entrada violenta de capital institucional de novos investidores, principalmente com os ETFs de Bitcoin. E eu vou falar um pouco mais sobre isso para você, porque algumas diferenças começam a aparecer nesse ciclo que não existiam no ciclo anterior. E aí, naturalmente, surgem perguntas a partir desse momento de onde investir. Será que ainda vale investir essa segunda metade de 2025, 2026? O que vai acontecer? Eu, inclusive, fiz um vídeo que está aqui no nosso canal, que é o último vídeo que eu fiz, com 5 moedas que, para mim, na minha visão, ainda valem muito a pena você ter na sua carteira para os próximos meses, porque elas ainda podem disparar em 2025, quem sabe 2026, e depois desse vídeo você vai lá assistir, porque lá eu dou também algumas indicações de que você pode fazer para investir, inclusive te mostrando um passo a passo. Inclusive, aquele vídeo foi bem demais aqui no nosso canal, teve muita gente assistindo, gostou bastante, e eu descobri uma função que eu não sabia que tinha no YouTube, que é a função de hypar. Então aqui embaixo do vídeo tem em algum lugar a função de hype, você vai lá, clica, isso ajuda demais o nosso vídeo a chegar a mais pessoas e também porque depois você inevitavelmente vai estar no YouTube e vai acabar descobrindo vídeos como o meu também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já te peço desde já para você deixar o like, que também é super importante para a gente impulsionar esse conteúdo para mais pessoas, e se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, porque aí sempre que novos vídeos como esse de indicações de moedas ou como esse de alt-season, quando for publicado, logo ele vai chegar ali para você como um aviso no seu celular, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Bom, então vamos entender um pouco do cenário atual, do que está acontecendo nesse mercado. E para a gente entender melhor se realmente a gente está próximo de uma nova alt-season, que é aquele momento em que as moedas alternativas ao Bitcoin, chamadas de altcoin, elas tendem a subir, por isso a temporada das altcoins ou alt-season, a gente tem que entender o cenário real do mercado de cripto agora em 2025. E o primeiro ponto que eu preciso destacar para você é que o Bitcoin bateu 120 mil dólares e isso muda completamente o humor do mercado. E isso é particularmente importante porque se a gente olhar os últimos 2 rallies do Bitcoin nesse mercado, eles foram por conta de notícias. Primeiro por conta da aprovação dos ETFs spot lá nos Estados Unidos e o segundo por causa da eleição de Donald Trump. Então, de alguma forma, esses 2 rallies, vou até abrir o gráfico aqui para você. Então, o primeiro rally que levou o Bitcoin lá para sua máxima de 2021, que era em torno dos 70 mil dólares, foi esse grande impulso. E depois o segundo, que levou ele para os 100k, ambos foram impulsionados por notícias. A primeira aqui por toda a expectativa em torno dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, e o segundo rally pela expectativa da eleição de Donald Trump. Então esses 2 rallies, de alguma forma, eles tiveram um grande componente de FOMO, Fear of Missing Out, do mercado, por causa dessas notícias. E agora, o mais curioso é que o Bitcoin disparou para os 120 mil dólares, entre aspas, sem novas notícias. Porque a gente tem tido um movimento que ele é muito técnico e ele reflete muito a dinâmica dos próprios investidores com os fundamentos desse mercado, mais do que só notícias pontuais. E eu vou te mostrar isso. Ó, um dado só para você ter uma noção do que eu estou falando. Esse gráfico aqui é da Glassnode, que é uma das principais empresas de dados on-chain, e olha só que curioso, né? Aqui em preto a gente vê a evolução do preço do Bitcoin, e em laranja a gente vê o volume spot, ou seja, o volume que está sendo feito de fato de compras e vendas nas exchanges. E essa linha um pouco mais clara aqui, talvez você não consiga perceber a diferença, mas ela é um pouquinho roxa, ela mostra o volume de futuros. Então qual que é a diferença nesse mercado? Futuros são contratos de investimento que não compram e vendem de fato
o Bitcoin ou uma moeda específica, né? São contratos de investimento, e a barrinha do spot à vista são de fato compras. E muitas vezes a gente vê puxadas de preço, o preço subindo por conta apenas de futuro, sem esse volume laranja aqui aumentar. E o fato de ele estar aumentando muito nesse momento em que eu gravo o vídeo mostra que não é só um movimento passageiro, é um movimento em que de fato tem mais pessoas, mais investidores aportando grana de verdade nesse mercado, e isso está contribuindo para essas novas máximas, inclusive, como eu te falei, não atreladas única e exclusivamente a notícias, mas sim a fundamentos e uma expectativa de que o Bitcoin pode valer muito mais no futuro, dado todo o contexto global que a gente está vivendo na economia. Então a gente tem um volume muito grande de grana entrando nesse mercado, como também os próprios dados de ETFs mostram pra gente. Olha só aqui o gráfico do ETF de Bitcoin, né, dos ETFs, do conjunto. A gente tem uma entrada que aqui é em verde muito forte de capital, até se a gente colocar semanalmente para facilitar a visualização. Nessas últimas, vamos dizer aqui, quase 15 semanas, a gente praticamente não teve saída de capital e a gente tem renovado máximas, né? Recentemente a gente teve aqui o segundo maior inflow, a segunda maior entrada de capital nos ETFs de Bitcoin na história, que basicamente aqui é 1 ano e meio de operação desse veículo de investimento. Então realmente é uma entrada muito forte que tem impulsionado o mercado para frente. Não bastasse isso, eu gosto de olhar também para outros dados que me mostram um pouco do sentimento do mercado. E aqui na Glassnode a gente tem esse gráfico do Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância, que mostra pra gente que, apesar da alta recente, a gente ainda está um pouco distante dos picos de euforia de ciclos passados, né, e também dos topos mais recentes desse ciclo. Ou seja, a gente está chegando no momento de aquecimento mais excessivo do mercado, mas ainda existe espaço para subir, e também vendo que a gente teve vários rallies que se seguiram com esse ciclo de medo e ganância se alternando, ou seja, a gente pode ter mais desses ao longo do tempo. Só que tem um gráfico aqui que eu gosto muito de ver, que ele me mostra bastante também um pouco do comportamento desse mercado, que é o comportamento dos long-term holders, ou investidores com foco de longo prazo. E olha só como a gente tem um comportamento bem distinto nesse ciclo. Se a gente pegar desde 2016, 17 para cá, a gente vê que a gente teve um bull market em que a gente foi lá para a exaustão aqui de lucro não realizado pelos long-term holders, ou seja, eles foram ganhando grana sem vender, e uma hora eles vendem tudo e o mercado desaba. E a mesma coisa aconteceu em 2021, a gente vê aqui por essa zona azul, mas a gente não está tendo esse perfil nesse ciclo. Por quê? A gente está tendo um ciclo mais saudável, em que a gente não está tendo uma puxada de preço irracional e depois uma desabada de preço violenta. A gente está tendo várias altas e baixas que está levando o Bitcoin cada vez mais para patamares mais altos, e mostra que o mercado ele não fica super aquecido como ele aconteceu lá em 2021 e em 2017. Então isso é mais um dado que mostra um alto grau de maturidade e saúde desse mercado e pode contribuir para que a gente tenha novas máximas do Bitcoin e, consequentemente, também novas máximas de altcoins, e aí a tal season que a gente espera. Mas tem mais elementos que eu quero te mostrar aqui. O terceiro ponto que a gente vê é a dominância do Bitcoin, que ela está bastante alta. Até se a gente der um zoom out aqui, a gente vai ver que ela cresceu muito ao longo desse bull market, mas ela vai chegando perto de pontos de exaustão. Existe uma possibilidade de ela vir aqui para os 71%, que seria ainda mais um rally do Bitcoin em relação às altcoins, mas muito possivelmente a gente vai ver em algum momento uma queda mais expressiva da dominância, como aconteceu nos ciclos passados, e aí sim é um reflexo claro de que as altcoins passam a subir mais do que o Bitcoin. E como um quarto ponto aqui, eu não posso deixar de notar que o próprio Ethereum passa a demonstrar vida em relação ao Bitcoin. Se a gente for para o gráfico semanal aqui, a gente vai ver como ele foi dizimado em relação ao Bitcoin nos últimos anos, mas começa a formar um fundo muito próximo do fundo lá de 2019 e 20, e a gente começa a ter uma retomada. E esse talvez seja o ponto mais importante dessa história toda, porque o Ethereum voltando a subir, principalmente em relação ao Bitcoin, faz com que as altcoins acordem e possam ganhar nova vida. E por último, eu destacaria a regulação das stablecoins nos Estados Unidos, que está chegando. Isso tende a trazer um efeito muito bom para o mercado pela segurança jurídica que se cria e também pelo espaço que se cria para que as stablecoins penetrem cada vez mais na economia. Isso deve trazer, de verdade, um tsunami de capital para o mercado de cripto, especialmente para os ecossistemas de Ethereum e Solana, que mais uma vez são super importantes para as altcoins voltarem a ter movimentações expressivas. Mas aí que está o ponto, que poucas pessoas estão percebendo. A gente não vai ter uma alt-season exatamente igual a de 2021. O ciclo está mudando e por isso a gente também precisa mudar. Eu acredito que a gente deve ter mini alt-seasons sequenciais focadas em narrativas específicas, e eu vou te explicar como isso, se aproveitado da maneira correta, pode ser ainda melhor para o seu portfólio. E para você saber como se posicionar, eu preparei aqui um checklist do que a gente tem que ficar de olho a partir de agora. Então, vamos lá.
Bom, para a gente poder se posicionar a partir de agora, eu tenho alguns gatilhos que a gente tem que ter em mente aqui para você poder saber o que fazer, em que momento fazer. O primeiro gatilho é a dominância do Bitcoin. A gente está de olho nessa dominância do BTC, como eu te mostrei. Ela ainda não caiu vertiginosamente de fato, mas ela pode ter uma reversão em breve. Se isso acontecer, esse é um sinal verde para as altcoins. Então esse é o primeiro ponto para se ficar de olho. O gatilho número 2 é o Ethereum voltando à vida, né? O Ethereum está acordando e se ele voltar a subir mais do que o Bitcoin, todo o ecossistema do Ethereum pode explodir. E aqui eu destaco especialmente dois ativos que estão na minha lista aqui para ficar bastante de olho, que o primeiro deles é o Aave, né, AAVE, que é um protocolo de empréstimo de lending super dominante no Ethereum, e se o Ethereum sobe, é muito natural que Aave tenda a se multiplicar também. E o outro que você provavelmente já ouviu falar aqui no passado, eu continuo gostando muito como uma tese de médio e longo prazo, é Pendle, que é um ativo muito focado em yield trade, né? Trade de juros com a narrativa forte no DeFi e também tem uma conexão extremamente forte e intrínseca com o Ethereum e a alta do ETH. Depois a gente tem o gatilho número 3, que é a regulação das stablecoins dos Estados Unidos, e isso deve trazer um fluxo massivo de capital por Ethereum e para Solana. Então, mais esse elemento sendo ativado, ele pode trazer um novo fluxo de capital que rotaciona lá não só do Bitcoin para também agora as altcoins. Então é muito importante que a gente esteja posicionado antes que esse volume de capital chegue no mercado e antes que tudo isso aconteça. E o gatilho número 4 é observar narrativas emergentes, principalmente lá no Twitter, quando a gente observa o aumento de menções a um certo tema, um certo setor. Esse aumento de dimensões da narrativa pode mostrar o aquecimento em torno desse tema e trazer uma nova atenção para um grupo de tokens, grupo de moedas específicas. Eu separei esse site, que é um dos exemplos que você pode usar, que é o Sharp.ai, que ele mostra a variação de mindshare. E o mindshare nada mais é do que como se fosse o market share, né, o percentual de penetração de uma certa narrativa no mercado. Então, pensa que todas essas narrativas estão disputando por atenção das pessoas e quais elas estão crescendo ou diminuindo em termos de atividade ali da cabeça das pessoas pensando nelas nos últimos 7 dias, 15 dias, 30 dias ou 3 meses. Então, por exemplo, se eu fosse olhar agora, AI Agents, que é muito narrativa conectada com Virtuals, por exemplo, tem crescido bastante nos últimos dias. É um crescimento que vem desde os últimos 3 meses e ele está acelerando, porque nos últimos 7 dias ele está crescendo 80%. Então, provavelmente, nesse momento em que eu gravo o vídeo, AI Agents pode ser uma narrativa que deve ter destaque no mercado. Então, esse é outro tipo de gatilho que eu fico de olho para quando uma alta das altcoins acontecem, entender qual desses setores específicos pode se destacar. Então aqui a nossa tese é de que o Bitcoin ele pode passar dos 120 mil dólares, ele pode chegar a 150 mil ou mais, quem sabe até 200 mil durante esse ciclo. E a nossa análise, mesmo com o Bitcoin a 120 mil, indica um potencial de muito desse mercado seguir crescendo, principalmente as altcoins. E isso cria esse ambiente perfeito para que a gente tenha novas mini alt-seasons. E por que eu falo mini alt-season? Porque eu acredito que o ciclo de 4 anos ele está mudando, para a gente ter um ciclo mais longevo em que você vai tendo vários bolsões de altas e não só um momento que é do or die, né? Se você não pegar, você nunca mais vai conseguir. Mas lembra que essas narrativas podem mudar rapidamente, a qualquer momento, e por isso a gente criou um grupo fechado aqui no Underblock, que é o Close Friends, os meus melhores amigos, para poder te avisar em primeira mão de novas atualizações e quando novas narrativas estiverem nascendo. Por isso eu estou deixando aqui na descrição um link, também o QR Code em algum lugar dessa tela, com acesso ao meu Close Friends, onde todos os dias eu e meu time a gente traz análises, atualizações e insights do mercado. Fica o convite aqui para você entrar e participar desse grupo também. Então, para a gente amarrar tudo aqui, a minha visão é de que esse ciclo de 4 anos do Bitcoin talvez esteja mudando para algo mais longevo, assim como é o ciclo das bolsas, como S&P e Nasdaq. E mesmo que a gente não tenha uma mudança completa de paradigma, você viu como o Bitcoin está subindo de forma mais saudável, por isso ainda existe espaço para novos períodos de mini alt-seasons. E é super importante lembrar que apesar do Bitcoin estar na máxima, a enorme maioria das altcoins ainda sequer subiu e para mim é inevitável que os investidores que entraram nos últimos 2 anos em Bitcoin, eles vão buscar alternativas no mercado de cripto para rentabilizar os seus ativos e devem rotacionar parte do capital para as altas. O ETH e a Solana devem ser os grandes termômetros desse movimento, então fique muito atento a eles. E se esse vídeo te ajudou a clarear o momento do mercado, eu peço que você deixe seu like nele, que ele ajuda demais a gente a impulsionar o nosso canal, e também se inscreva aqui no canal do Underblock e compartilhe com alguém que precisa ver esse vídeo. Assim você sempre recebe novas análises em primeira mão, ativa as notificações para você ser avisado, e se você quiser entrar no Close Friends, você será muito bem-vindo. Tem um link na descrição e também o QR Code aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular e entrar no grupo dos meus melhores amigos, porque é por lá que a gente vai te avisar quando uma nova narrativa começar a despontar nesse mercado. Muito obrigado pela sua atenção, sua paciência, sua presença aqui. Eu sou Vinícius Bazan do Underblock e a gente se vê em breve no próximo vídeo.